Decisão do STF causa polêmica. Pedido de habeas corpus a Nussmann é negado. Polícia prende mulher suspeita de envolvimento em 4 mortes em Mauá. Prefeitura de Santo André revitaliza a Praça Leonildo Nali. Homem incendeia a casa em São Caetano do Sul. E ainda, programe-se com a nossa agenda cultural para esse fim de semana. Sexta-feira, 13 de outubro de 2017. Está no ar o J mais ABC. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, após uma das decisões mais polêmicas da Casa, onde houve, inclusive, a busca de uniformizar a decisão após um empate em 5-5, que o afastamento de qualquer parlamentar de suas atividades deverá ter o aval da respectiva Casa Legislativa para que se torne efetiva. O resultado final, após o voto da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi de 6-5. Após cerca de 10 horas de julgamento, os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello votaram pela possibilidade de afastamento sem autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e a presidente Carmen Lúcia votaram pela necessidade de aval do Legislativo. Pela manhã, quando começou a sessão, o ministro relator Edson Fachin, em um voto contundente, propôs a rejeição da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelos partidos PP, PSC e Solidariedade, após o Supremo Tribunal Federal ter afastado o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, do exercício de seu mandato no ano passado, que pedia à Corte a possibilidade de o Congresso revisar o afastamento e outras medidas cautelares diversas da prisão aplicadas aos parlamentares. Para Fachin, a revisão desse tipo de decisão judicial no Congresso representa uma ofensa à independência do Judiciário. O ministro relator destacou que a Constituição nem de longe confere ao Poder Legislativo o poder de revisar juízos técnicos jurídicos emanados do Poder Judiciário. Segundo ele, a Constituição permite ao Poder Legislativo apenas o poder de relaxar a prisão em flagrante forte num juízo político. Essa posição, no entanto, não foi majoritária. 6 ministros, inclusive a presidente do Supremo, votaram para que as medidas cautelares, como o afastamento do mandato de um parlamentar, tivesse que passar pelo crivo da respectiva Casa Legislativa ou fossem consideradas inaplicáveis. O senador Álvaro Dias, do Paraná, postou nesta quinta-feira em suas redes sociais um vídeo falando sobre a decisão do STF. Olha, ontem seguramente não foi um dia de glória para a justiça brasileira. Daquela decisão sobre o afastamento de Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados, que foi unânime, até o Supremo dividido ontem, verificou-se uma mudança de opinião significativa. Passou a ideia da contemporização, da condescendência e da influência política indevida. O Supremo abdicou da sua competência, transferiu poderes ao Legislativo, que agora é quem dá a última palavra. E a investigação judicial de um político não é a mesma investigação judicial dos outros cidadãos brasileiros. Ao contrário do que deseja a sociedade, o Supremo Tribunal Federal amplia os privilégios das autoridades brasileiras, quando todos nós devíamos estar trabalhando para acabar com eles. A decisão do plenário do STF deve impactar favoravelmente o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, afastado do mandato em setembro pela primeira turma do Supremo, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Na próxima terça-feira, o Senado retoma a votação sobre o afastamento de Aécio. Com base nas declarações da JBS, Aécio é acusado pela Procuradoria-Geral da República de obstrução da justiça e corrupção passiva. Aécio se diz vítima de armação. O pedido de habeas corpus do ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, foi negado.
O desembargador federal Abel Gomes negou na quarta-feira o pedido de habeas corpus de Carlos Nussmann, ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, preso na Operação Unfair Play. Advogados pretendiam anular a determinação da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A primeira decisão foi a de prisão temporária, que virou preventiva. Foi ordenada a busca e a apreensão na casa de Nussmann, determinando o bloqueio e a indisponibilidade de bens, além da apreensão de seu passaporte. O desembargador do caso considerou que as acusações estão bem fundamentadas e que elas provam o envolvimento de Nussmann na assinatura de contratos com empresas no esquema envolvendo Sérgio Cabral. A defesa alegou abusividade por parte das autoridades no procedimento de busca e apreensão. A Prefeitura de São Paulo vai distribuir biscoitos para a população carente. A Prefeitura da capital paulista vai distribuir biscoitos feitos de farinata à população com carências nutricionais no município. Esse tipo de alimento é produzido com ingredientes com data de validade próxima do vencimento ou fora do padrão de comercialização. A produção e distribuição do biscoito faz parte do projeto Alimento para Todos, que institui a política municipal de erradicação da fome e da promoção da função social dos alimentos. A Prefeitura garante que o produto tem qualidade nutricional e segurança de consumo garantidos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou que as crianças terão acesso a um tratamento mais moderno na rede pública para diabetes. Confira os detalhes na reportagem de Isabel Rufino. Isso será um grande conforto para essas crianças, uma segurança na medida em que elas têm a condição de se adaptar melhor a reação da tomada da insulina, e também será um avanço no sentido de que estamos ampliando isso em médio prazo para todos. Serão investidos 135 milhões de reais para a compra de um dos mais modernos medicamentos para diabetes tipo 1, a insulina análoga, que será distribuída para crianças a partir do ano que vem e aplicada por meio de uma caneta. O remédio é capaz de controlar com mais eficácia e em menor tempo os níveis de glicemia no sangue, o que reduz os efeitos negativos da alta concentração da substância. A terapia deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade, 60 crianças morrem por ano por complicações do diabetes e 8.000 são internadas. A medicação será distribuída no Farmácia Popular em 4.000 cidades e irá beneficiar mais de 6,2 milhões de pessoas. Uma mulher foi detida em São Caetano por suspeita de envolvimento na morte de 4 pessoas que haviam sido encontradas no cemitério clandestino em Mauá. A mulher foi encontrada por agentes do DEIC. Com ela, foram encontradas munições, um celular e anotações referentes aos homicídios. Um homem colocou fogo na própria casa e dentro dela estavam sua mulher e sua filha. Na última quarta-feira, policiais militares foram chamados para atender uma ocorrência no bairro Nova Gerte, em São Caetano. Ao chegar no local, autoridades se depararam com a residência em chamas. No interior da casa estava uma mulher de 23 anos e sua filha de apenas 5 meses. Os policiais, mesmo com a intensa fumaça, conseguiram retirar as vítimas. A mulher informou que o autor do crime era seu marido e que já tinha passagem pela polícia por roubo, furto e receptação. A mulher informou que ele havia fugido e os policiais saíram em busca do criminoso. Que coisa, hein? A ocorrência segue em andamento no 3º DP de São Caetano do Sul. A Prefeitura de Santo André, por meio do programa Amigos da Praça, revitalizou uma importante área verde para os moradores da região da Vila Palmares. Confira detalhes na reportagem de Isabel Rufino. A Praça Leonildo Nali, que se tornou um ponto de descarte irregular de lixo e entulho, se tornou agora um novo ambiente. O local conta com uma quadra esportiva, um campo de futebol gramado, academia ao ar livre, área de alongamento e pista de caminhada. O espaço, anteriormente sem iluminação, também recebeu novo sistema de luminárias, além de uma reforma paisagística. Os serviços realizados tiveram um investimento de R$80 mil, incluindo o aparelhamento da academia ao ar livre e a iluminação. O objetivo do programa Amigos da Praça é facilitar o acesso de pessoas físicas e jurídicas da conservação e manutenção de praças e áreas verdes. Na manhã de ontem, ocorreu uma queima de fogos na Avenida Nova Zelândia, em Santo André. 6 pessoas ficaram feridas.
3 vítimas foram socorridas pelo SAMU, 2 pelos bombeiros e a outra foi atendida por moradores do local. Agora vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere uma entrevista com o Dr. Eric Ferraz. Não saia daí, o J mais ABC volta já. Muito bem, estamos de volta e agora recebemos no J+ de hoje o Dr. Eric Ferraz, que é especialista em Direito Constitucional. Boa noite, doutor Eric, um prazer tê-lo aqui conosco. Um assunto polêmicos aí, tem muita coisa para a gente poder discutir e seja muito bem-vindo para o nosso primeiro bate-papo. Muito obrigado. Boa noite, Gil. Boa noite aos telespectadores da TV+. É para mim uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu espero poder colaborar aí com o jornal e com a entrevista para o bate-papo. Então, vou começar já com uma pergunta bem polêmica, que é um assunto que está deixando todo mundo aí muito preocupado com isso, né? É uma questão na sociedade sobre a violência contra a mulher. Por que essas pessoas são enquadradas em contravenção? Sendo que a gente percebe que é uma molestação, um crime, nossa, sem comentários o que a gente vê por aí, né, doutor? Gil, infelizmente o problema da agressão com a mulher, ela tem um histórico no Brasil já bastante antigo, né? A gente teve um caso muito célebre e trágico, né? Que aconteceu com uma farmacêutica lá no Ceará, que o marido dela espancou ela quase até a morte e ela acabou ficando paraplégica. E quando ela tomou coragem de denunciar o marido, o que aconteceu? Ela encontrou uma série de resistências, assim, o judiciário acabou não levando muito em consideração, o acusado, ele usava artifícios para não ir preso, então ele começava a enrolar o processo. Então, essa farmacêutica, ela começou a procurar, assim, ajuda em órgãos internacionais. E ela foi parar na OEA, né? E a OEA, em 2012, ela condenou o Brasil por negligência de não estar tomando a frente com essas iniciativas assim de proteção à mulher, que foi a Maria da Penha, né? Então, ela deu origem à Lei Maria da Penha, de 2006, que é uma lei que protege assim, a mulher nas violências domésticas, é uma lei que tem algumas medidas mais protetivas, então é um negócio que foi já um avanço muito grande para o país. Mas eu acho que o Gil deve estar se referindo ao caso que aconteceu no último mês de agosto, né, que foi na Avenida Paulista, que teve um cidadão... Dentre alguns, né? Que teve um cidadão que acabou ejaculando numa mulher dentro do ônibus, né? O que acontece? Na época, o delegado de polícia, ele indiciou a pessoa por estupro. Mas o que acontece? Tanto o juiz como o promotor, eles entendem, e na legislação é assim, que o estupro, ele necessita ter uma agressão ou grave ameaça, que no caso não ocorreu, né? Então, o que aconteceu? Ele descaracterizado para contravenção, né? E daí o que acontece? O crime de contravenção, a contravenção penal é um crime, assim, pode dizer, de menor potencial ofensivo do que um crime propriamente dito de estupro ou um homicídio. Então, o que acontece? A sociedade ela acaba ficando com uma sensação de impunidade. Então, o que acontece? Talvez fosse melhor fazer uma criminalização desse tipo de contravenção penal, estipulando uma pena mais rigorosa para tentar coibir esse tipo de prática, esse tipo de atrocidade contra a mulher. Então, doutor, o senhor acha que são as nossas leis que são inócuas ou essas leis estão totalmente desatualizadas? Na verdade, não são nem as leis que são inócuas, né? O que acontece hoje no país é um problema extremamente grave, né? Além de nós estarmos enfrentando uma crise política e econômica, a gente está vendo, assim, por situações que o judiciário ele não está correspondendo às expectativas da sociedade. A chefe do Poder Judiciário, a chefe do Supremo Tribunal Federal, né, a presidente, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte: existem 80 milhões de processos no Brasil que eles estão sem solução. Ela falou em números, ela falou que existe, assim, cerca de
o salário médio assim, de um juiz, ele está beirando R$44 mil, sendo que o teto constitucional está em 33 mil reais. Então, assim, não são só as leis que precisam ser revistas, né? A própria legislação penal, o Código Penal e o Código de Processo Penal, o Código Penal é de 40 e o Código de Processo Penal é de 41. Eles estão muito antigos também, né? Sim. Eles não evoluíam, eles não acompanharam a evolução da sociedade. Mas, tentando responder um pouco a pergunta, as leis, não é que elas são inócuas, o sistema criminal brasileiro, ele é muito permissivo, ele é muito condescendente com o criminoso. O que acontece? Tem muito benefício para o criminoso. Tem sursi, tem livramento condicional da pena, tem livramento, tem sursi processual. Então, eles acabam ficando muito pouco tempo preso. O que gera uma sensação na sociedade de impunidade. Que gera um sentimento na sociedade, assim, a pessoa cometeu um crime, cometeu um delito, a pessoa fica pouco tempo preso e está de volta na sociedade. Então, é um problema aí que não é só de lei, é um problema estrutural também, né? Pois é. E também tem uma coisa que chama muita atenção da gente, porque a gente sabe que os grandes juristas falam em interpretação da lei e tudo mais. Eu lhe pergunto, por que quando uma pessoa rouba pouco, é um ladrão, ele é considerado como ladrão porque ele roubou? No entanto, o roubo de dinheiro público é conhecido como enriquecimento ilícito. Por que essa diferença, sendo que os dois roubaram dinheiro? Não importa. Ele me roubou R$30 e o cidadão lá roubou 51 milhões. Ele teve um enriquecimento ilícito. O camarada que me roubou R$30, ele é ladrão. Essa interpretação, queria que o senhor explicasse. Na verdade, assim, o que acontece, isso é meio que um jargão popular, né? Assim, vamos citar um exemplo. Uma pessoa vai cometer um assalto à mão armada, né? Vai assaltar para alimentar a família, vamos supor. Essa pessoa está com uma condição de miserabilidade, ela pegou uma arma, ela assaltou um caixa do supermercado, ela levou dinheiro embora, porque ela estava desesperada e ela foi presa. Então, primeiro que você começa que ela não vai ter dinheiro para pagar advogado, tá? Segundo, que a pessoa ela vai ser presa pelo roubo que ela praticou, e aí vai do juiz aplicar, motivar a sentença de acordo com o caso concreto. Olha, foi por isso, não foi um crime assim, ele vai abrandar mais ou não a pena. O que tem acontecido hoje é o seguinte, com essas operações da Lava Jato, eles têm florescido muito esses crimes que nós podemos falar contra a administração pública, que são os crimes de peculato, corrupção passiva, os crimes conhecidos de colarinho branco, lavagem de dinheiro contra o sistema econômico e o próprio crime de enriquecimento ilícito. O que é o crime de enriquecimento ilícito? É quando uma pessoa ela acumula um patrimônio muito alto em um período muito curto de tempo, sem ter origem, sem avisar o fisco por que ela enriqueceu tanto. E normalmente esse enriquecimento ele se dá através de negociações espúrias ou ilícitas e esse tipo de coisa. Então o que nós estamos vendo aflorar é o seguinte, esses crimes assim, eles são praticados contra a sociedade num total. E nós estamos presenciando assim, cifras astronômicas de bilhões. Não é um assalto no supermercado, não é um assalto numa padaria. Então, esses crimes eles estão sendo praticados contra o país, contra a população. Então, o que está acontecendo? O Brasil está vendo e enxergando isso de uma outra forma. Então, não é que porque enriquecimento ilícito ou a pessoa o ladrão que roubou uma coisa menor, não é. A pessoa que está fazendo isso de qualquer jeito, está fazendo um ilícito, ela está cometendo algo errado. Não deixa de ser. A proporção que se chega uma pessoa que assalta o supermercado, ela vai presa porque ela assaltou o supermercado. Uma pessoa que está assaltando um país inteiro, o que ela acontece com ela? Ela ainda acaba tendo os benefícios da delação premiada, vamos supor. Então, e um bom advogado. E um bom advogado também. Bom advogado. O senhor, com a sua larga experiência jurídica, com todo o seu conhecimento, na sua opinião, o que precisa mudar no universo jurídico? Olha, Gil, no universo jurídico precisa mudar muita coisa. Inclusive, eu acho que o mais importante do que a mudança no universo jurídico é a mudança de mentalidade das pessoas, né? A partir do momento que a população começar a perceber que a gente não vai progredir, a gente não vai começar a melhorar o país da forma que nós estamos conduzindo,
Porque, assim, um país ele vai ser melhorado através da educação. O ministro da Cultura, ele já tem de uma frase célebre, ele falou, em 20 anos atrás, ele falou, olha, se a gente não começar a construir escola agora, daqui 20 anos, nós não vamos dar conta dos presídios que nós teremos que construir. Então, assim, o ordenamento jurídico, ele é um reflexo da sociedade. Então, se a sociedade não se conscientizar e não mudar, o ordenamento jurídico também não vai fazer milagre, não vai operar milagre, né? Então, assim, o que nós percebemos é que a ordem institucional atual, ela está falhando e está falhando em muito na sociedade. E por que é tão difícil mudar essas leis, então, penais? As leis penais, elas são difíceis de mudar, não só as leis penais são difíceis de mudar, mas é muito difícil qualquer tipo de mudança no Brasil por essa estrutura que a gente tem hoje. Porque a gente vê, por exemplo, nós estávamos comentando do judiciário. Você vê a presidente do Supremo Tribunal Federal, ela falou o seguinte, um preso no Brasil custa R$ 2.400 mês. Um aluno no ensino médio custa R$ 2.200 por ano. Então, olha, o Brasil está gastando mais dinheiro com preso do que com pessoas que estão na escola. Na escola. Então, tem alguma coisa que está errada. Pois é. Entendeu? Tem alguma coisa que está errada. Então, o país ele precisa ser repensado. Então, nós teremos eleições o ano que vem e, assim, as pessoas vão depositar nos próximos candidatos uma esperança de uma renovação, de uma mudança. Quase que uma salvação, né, doutor? De uma salvação. Quase que uma salvação. Bom, como o nosso tempo é curto e esse assunto, ele tem, assim, pauta para muito tempo, sim. O senhor já fica aqui convidado a voltar para explicar sobre muita coisa. Muito obrigado. Falar sobre maioridade penal, sobre uma série de coisas. O senhor falou sobre educação, então, só para encerrar, o senhor é autor de livros. O primeiro na carreira jurídica, A Quem Se Destina? Sim, eu escrevi um livro que é esse ensaio sobre o magistrado, o procurador e o processo. Ele se destina aos estudantes que estão na universidade, na faculdade, cursando a faculdade de Direito. Está no ar, né? Ali para quem quiser ver. Para ter um maior contato assim, com o mundo jurídico, com as carreiras jurídicas e com as atualidades do mundo do direito. E para quem não é da área, também para ter um contato assim, com o mundo jurídico, para entender um pouco melhor como é que funciona. Né? Bacana, muito legal. Obrigado. Parabéns, Obrigado. Doutor. Muito obrigado por sua presença aqui. Obrigado. Já fica convidado aqui para voltar, tá bom? Muito obrigado, Gil, pelo convite. Muito obrigado aos telespectadores pela audiência. O convite já está aceito. Muito obrigado. Tá. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta e o Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo passa a contar agora com uma nova forma de atendimento aos seus pacientes. O HMU, Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, foi contemplado pelo governo federal com o equipamento de telemedicina. A tecnologia possibilita que os médicos do HMU dialoguem com os profissionais do Hospital Israelita Albert Einstein, quando precisarem solucionar os casos de pacientes em estado grave. A medida alinha ambos hospitais por determinação do Ministério da Saúde. O prefeito da cidade, Orlando Morando, acompanhou uma videoconferência juntamente com o secretário da Saúde, Dr. Geraldo Repli, a diretora do HMU, doutora Mônica Carneiro, e a diretora do Complexo Hospitalar, doutora Agnes Ferrari. Enquanto o evento acontecia, Morando fez questão de enfatizar que a administração não precisou investir nenhuma verba para obter esse benefício. O equipamento foi disponibilizado ao município por meio do PROAD, SUS, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Como forma de celebrar o Dia das Crianças, brinquedos e livros infantis arrecadados pela Prefeitura de Santo André foram distribuídos para as crianças internadas no Centro Hospitalar Municipal. Na manhã da última quarta-feira, com iniciativa feita pelo Núcleo de Inovação Social, 14 crianças da pediatria e 10 da UTI receberam os presentes das mãos da primeira-dama e presidente do núcleo, Ana Carolina Barreto Serra. A campanha de arrecadação faz parte do Santo André Solidário, a ação promovida pelo núcleo por meio do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Santo André.
O objetivo é incentivar a participação do maior número de munícipes por meio do apoio e suporte da administração municipal. As doações foram recebidas desde 15 de setembro em diversas escolas particulares, empresas parceiras, no próprio prédio do Executivo do Paço Municipal e na loja solidária do Shopping ABC. Bacana! O Núcleo de Inovação Social tem suas ações prioritariamente nas áreas de saúde, educação e geração de renda. O Enem, Exame Nacional de Ensino Médio, tem data marcada para ocorrer já no próximo mês. Todos os estudantes que se inscreveram corretamente terão direito garantido de participar das provas com cartão de confirmação. Conforme mostra a nossa reportagem de Júlia Pereira. A partir de 20 de outubro, os cartões de confirmação das inscrições para o Enem estarão disponíveis na página do INEP, na internet. Mais de 6,7 milhões de candidatos farão as provas, que estão agendadas para os dias 5 e 12 de novembro. Para conferir o documento, os inscritos devem acessar a página de candidatos pelo site enem.inep.gov.br/participante com o número de CPF e a senha de cadastro. Com o cartão, o candidato do exame tem acesso ao número de inscrição, à data das provas, ao local onde serão realizadas e aos horários. Também há informações sobre se o estudante solicitou atendimento especializado ou específico e a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Lembrando que a abertura dos portões será às 12 horas, o fechamento às 13 e o início das provas 13h30 pelo horário de Brasília. Então, fique bem atento, hein? Faltando menos de um mês para a primeira prova do Exame Nacional de Ensino Médio, os estudantes já começam a se preparar. Por isso, nossa repórter Isabel Rufino traz algumas dicas para quem quer garantir uma boa nota no Enem. Os estudantes que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio devem aproveitar os últimos dias para revisar o conteúdo e fazer provas anteriores e simulados, sem esquecer de ficar ligado nos noticiários para saber o que está acontecendo no país e no mundo. A resolução de simulados e provas anteriores deve ser a principal estratégia de estudo, pois faz com que os alunos se acostumem com o tempo que terão para analisar e responder todas as questões no dia do Enem. A leitura de temas da atualidade também é muito importante, como ecologia e os acordos internacionais. Outros assuntos que podem ser abordados na prova são as ocorrências ligadas ao mosquito Aedes aegypti. Para a redação, a sugestão é analisar provas passadas e trabalhar a compreensão dos temas que já foram propostos. Outra dica para os últimos dias é fazer o percurso de casa até o local de prova, para garantir que o candidato saberá chegar ao endereço no dia do Enem, além de ter uma noção do tempo gasto até lá. Este ano, o Enem será realizado em 2 domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Lembrando mais uma vez que a abertura dos portões será ao meio-dia e o fechamento à 1 da tarde. O início dos testes começará às 13h30, horário de Brasília. O comércio varejista em todo o país cresceu neste ano. Mesmo com uma leve queda no mês de agosto, o indicador do IBGE mostrou aumento de 0,7% no volume de vendas em 2017. Em relação a agosto do ano passado, o comércio varejista avançou 3,6%. E a partir do dia 20 começa a tradicional Feira de Móveis Jurubatuba, em São Bernardo do Campo. E nós, da TV+, como sempre, faremos uma cobertura completa do evento. Mais informações você confere em nosso site tvmaisabc.com.br. E agora vamos aos números do mercado financeiro de hoje. Muito bem, o dólar comercial fechou em baixa de 0,66% a R$ 3,14. O euro também teve baixa de 0,75% e fechou a R$ 3,72. Já a Bovespa registrou aumento de 0,43%, teve 76.989 pontos abaixo. E atenção porque neste fim de semana, brasileiros de 10 estados e do Distrito Federal deverão adiantar os relógios em 1 hora. Vem aí o horário de verão. A
partir da 1ª deste domingo, dia 15, os relógios deverão ser adiantados em 1 hora, por conta do horário de verão. O ajuste vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste e vigora até o dia 18 de fevereiro do ano que vem. O horário de verão foi instituído com o objetivo de economizar energia no país em função do maior aproveitamento do período de luz solar. O governo federal chegou a avaliar o fim do horário de verão neste ano, depois que um estudo do Ministério de Minas e Energia indicou que o programa vem perdendo efetividade. A medida foi utilizada pela primeira vez em 1931 e depois em outros anos sem regularidade. Em 2008, ganhou caráter permanente e passou a vigorar do 3º domingo de outubro até o 3º domingo de fevereiro do ano seguinte. A Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, MTU, informou na última terça-feira que, por conta do início do horário de verão, às 0 hora do próximo domingo, dia 15, as linhas de ônibus metropolitanos, que normalmente funcionam até 1 hora, irão operar até as 2 horas do novo horário. No domingo, os serviços cumprirão a tabela horária normal. A semana foi de calor intenso, hoje choveu bastante aqui no ABC e parece que no fim de semana as temperaturas irão cair. O fim de semana será de chuva em todas as regiões, mas as temperaturas se mantêm alta na região de São José dos Campos no sábado. No ABC, a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. Na capital, mínima de 17 e máxima de 29 graus. No litoral, mínima de 20 e máxima de 25 graus. E no interior, na região de São José dos Campos, mínima de 17 e máxima de 32 graus. Já no domingo, no ABC, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Na capital, mínima de 16 e máxima de 21. No litoral, mínima de 17 e máxima de 22 graus. E no interior, na região de São José dos Campos, mínima de 16 e máxima de 22 graus. Os Jogos Escolares de Santo André têm um campeão que faturou o título com folga. O Singular venceu a 48ª edição dos Jogos Escolares de Santo André, fechando a temporada 2017 com 650 pontos, 171 à frente do segundo colocado. O colégio praticamente liderou a competição, obtendo excelentes colocações em várias modalidades e categorias, como atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, judô, natação e voleibol. Em São Bernardo, o Singular obteve o vice-campeonato geral na edição dos Jogos Escolares da cidade. 2 times da região têm jogos neste fim de semana pela Copa Paulista. Confira. No grupo 6, o Azulão volta a campo após bater o Mirassol por 1-0 fora de casa. Agora, o empate diante do Santos neste domingo, às 10 da manhã, garante o São Caetano na próxima fase da competição. No grupo 5, o Água Santa já está eliminado. O Netuno visita a Ferroviária também no domingo, às 10 da manhã, apenas para cumprir tabela. Após essa partida, a equipe de Diadema irá aguardar o início da Série A2 do Campeonato Paulista em 2018. Vale lembrar que o vencedor da Copa Paulista poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do ano que vem. Não foi viajar nesse feriado prolongado e ainda não tem nenhuma programação? Calma, não se preocupe, porque nós separamos as melhores dicas para você na nossa agenda cultural. Nesta sexta e sábado, às 9 e às 8h30 da noite, respectivamente, o Teatro Municipal de Santo André recebe o espetáculo Improvável com os Barbichas. Este é um projeto de humor baseado em improvisações, no qual a plateia tem fundamental importância para a criação das cenas. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 70 e a classificação é de 14 anos. Não. Mas tem um dragão aí que ele é feito com pétalas de flor, entendeu? A gente tem aqui variedade enorme de dragões e flores, no caso. Eu acho isso perfeito, porque mostra que eu sou fofa, mas ao mesmo tempo tenho pegada. Posso falar um negócio? Em homenagem ao Dia das Crianças e ao Dia do Professor, a Orquestra Sinfônica de Santo André realiza o concerto Conversando sobre Música, no domingo às 4 horas da tarde, na Sabina Escola Parque do Conhecimento. Os ingressos custam de R$ 10 a R$ 20, ou você pode trocar um brinquedo novo por um ingresso a partir das 3h30 da tarde.
E ainda no domingo, às 7 horas da noite, é a vez do Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano do Sul, receber Hermes e Renato, uma tentativa de show. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60 e a classificação é de 18 anos. TV como vovozeira, gente. E hoje eu vou fazer uma receita que é bem simples e eu vou contar com a ajuda do Noinho, gente. Acabou. O J mais ABC de hoje termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. E daqui a pouco, às 8 horas da noite, começa o Esporte Mais. E hoje você confere: demissão do técnico Cuca do Palmeiras. Será que vem crise no Verdão? Quem será o próximo comandante? Confira logo mais às 8 horas. Uma ótima noite e um bom final de semana. Tchau, pessoal.